Olá pessoal, bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi, Paulo Pinceta e Dani Godoy. O tema de hoje é a importância de saber a RMI do benefício antes de pedi-lo junto ao INSS ou judicial. O caso é concreto, nós já estávamos discutindo isso e esse caso é do nosso escritório. O ano passado, um cliente procurou o nosso escritório para poder fazer uma revisão de uma aposentadoria por invalidez concedido via judicial. E na análise do processo, nós ficamos assim, abismados de ver o valor do benefício e o valor real. Perdeu quase R$ 1.700. Qual a razão? O segurado, ele tinha uma CTC com estado de 92 a 2003. Quando o INSS, nas vias judiciais, implantou o benefício de aposentadoria, ele não concluiu a CTC. Tá? Então, assim, a diferença... E ele foi servidor do Estado de São Paulo como policial civil. Então, esse período é quase tudo teto. Então, deu uma diferença muito grande. Daí convidamos a Daiane, porque nós discutimos o caso antes, para ela falar como que ela faz os processos dela no escritório dela e a importância de sempre ter já em mente o valor do benefício para não incorrer nessas situações. Detalhe, o processo inicial não é nosso, a gente está entrando só com a revisão. Né? Sim. Antes de mais nada, né, eu acho que seria interessante falar que depois que o benefício é concedido, né, você tem o prazo de 10 anos para dar entrada num pedido de revisão. Essa semana até uma pessoa lá de Cândido Rodrigues me procurou, mas ele já é aposentado fazia 13 anos, né? E às vezes a pessoa pensa que tem direito a uma revisão e na verdade o prazo dela já expirou, né? Expirou, né? Que a gente fala, caducou para eles entenderem melhor, né? Mas antes mesmo de você entrar com qualquer pedido de aposentadoria, tanto por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, os auxílios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, sempre é interessante você fazer, né, o cálculo da RMI. Ainda mais que em 2019, em novembro de 2019, a gente teve a alteração com a emenda constitucional, que foi aí que mudou drasticamente mais ainda o valor dos benefícios, né? Mas nesse caso, pelo que estava me falando, foi um benefício que Estado de Goiás. E que teoricamente a incapacidade é anterior à reforma. Assim, que esse benefício, a gente está com um problema muito sério, porque esse benefício, ocorreu vários erros nesse benefício. Esse benefício ele foi protocolado na idade, em 2017 e o benefício foi implantado em 2021. Quando a gente foi analisar o processo inteiro, realmente os médicos, né, foi constatado pelo médico perito oficial que ele era incapaz, só que ele não definiu a incapacidade. A data. A data. Então, assim... Data provável, né? O que o INSS fez e o outro profissional não percebeu, o INSS implantou em janeiro de 2021. Então, assim, nós estamos com duas possibilidades. Ou entra no administrativo, né, para poder colocar a CTC, ou entra no judicial para questionar, né, a incapacidade. Então, assim, mas eu estou falando assim, qual é a importância de você saber o cálculo? Porque se o profissional soubesse o valor, automaticamente ele já falava, não... De olhar o cálculo já do INSS, ele já mas saberia. É muito discrepante. Se você falar assim, se a gente for entrar com uma revisão judicial, o benefício aí é mais discrepante ainda, né? A gente vai passar aí num valor de quase R$ 2.500. Então, agora, como a gente está analisando essa semana, estamos tentando fazer a melhor estratégia para o segurado e é um caso que caiu, a gente falou assim, não, vamos falar sobre esse assunto para deixar as pessoas que mexem com previdência, que trabalham nessa área e se importar, as pessoas têm que ter noção
do valor do benefício. Sim, porque isso daí vai impactar a vida dessas pessoas, né? Demais. Ainda mais uma pessoa que já está idosa e que hoje medicamento é um absurdo, mercado está um absurdo, plano de saúde, tudo tá muito caro. Se tiver a mínima diferença possível, vai fazer uma baita diferença na vida dessa pessoa, Nossa, né? demais. E quem fez o benefício foi o Paulo. O Paulo que viu, o Paulo que fez esse benefício a semana, e ele me chamou, eu fui olhar, falei, nossa, mas o que aconteceu com esse processo? E eu não consegui entender o processo. Na hora que eu fui olhar, eu falei, mas sabe o que é o mais engraçado? Que esse segurado, ele tem um processo de aposentadoria indeferido em 2016. Em 2016 já estava a CTC lá no processo verbada, verbado. E o INSS ele não o contou? processo de aposentadoria dele foi considerado a CTC. O processo de aposentadoria dele. Na aposentadoria sim, mas no auxílio Na aposentadoria por na invalidez. não foi aposentadoria considerado. por E uma outra incapacidade agravante que teve permanente. nesse caso também, tem uma reclamatória trabalhista em final aí, ela está em terceira instância, já ganhou em todas as instâncias, e foi reconhecido o nexo de causalidade do problema cardíaco que ele tem com a pressão que ele tinha no trabalho. Pressão de chefe e tal, cobranças excessivas, e isso daí não foi reconhecido no processo também. É uma outra questão que deve ser arguída na revisão. Aí. Teoricamente, eu não ingressaria já com a ação de revisão na via judicial. Sempre a revisão... Sim, na via administrativa, né? E depois... né, inicialmente. E depois, né, esperaria, se não desse certo, faria o recurso ordinário, o recurso especial. Esgotar e depois, a instância mesmo, né? Esgotaria todas as vias administrativas para depois partir para a via Judicial. judicial. Porque às vezes o próprio INSS pode ver esse erro, né? Porque é um erro como se fosse um erro grosseiro mesmo, né? Por parte, né? A ideia é que em relação à CTC, que seja feito no administrativo mesmo, que é mais Sim. fácil. E depois, O reconhecimento, o reconhecimento, não, é muito mais tranquilo. Sim. Não tem como, né? Assim, tem a CTC, todo o período. Né? Inclusive, se você pegar o CNIS dele, já foi teve acho que 16 acertos feitos pelo servidor, no CNIS dele, tudo certinho. É que a CTC vai ter que ser incluída agora no processo, né? Mas assim, quando eu olhei, falei, nossa, não é possível que fizeram isso com segurado, né? Assim, Du, outra coisa. Você tinha me falado, né, que como o próprio INSS apresentou o cálculo do valor da RMI dele, o outro advogado foi intimado para estar se manifestando na via judicial e não viu, né, esse erro, né? E então, agora sim, a gente não tem mais como discutir nessa execução de sentença, porque esse cálculo já foi homologado e transitou em julgado. Então, agora tem que partir para um outro processo, para uma revisão, um processo tudo novo, um novo pedido, uma nova tese, né, para estar averbando esse período, porque aquele valor já foi homologado. Só para você ver que engraçado, né? Quando um processo ele começa errado, e vai acumulando, houve uma sucessão de erro no processo. E agora no final, e nós pegamos o final, e o problema é assim, que quando o segurado, né, o cliente, ele vem até você, ele acha que nós somos a última solução dele, então ele acha, tipo assim, e ele não entende o que é tempo, né, para a justiça. Sim. Ele acha que isso é rápido, porque já foi concedido, e você convencer o cliente de que vai demorar é até difícil, né, porque fala para ele assim, não é assim, eu vou pedir... Não é de um dia para o outro, ele né? acha que você vai entrar no INSS, vai pedir e vai conceder o benefício. Eu tenho uma revisão que eu entrei em setembro de 2020 e ela foi indeferida, tá? Também era de um período que não tinha sido computado da SPPrev. E ela foi indeferida justamente essa semana, mas ela foi indeferida porque a SPPrev ela não apresentou a relação de remunerações, né? A relação de salários. A SPPrev demora muito tempo, eu já tinha pedido a prorrogação de prazo por 2 vezes e agora está no prazo para estar fazendo esse recurso. Só vou falar uma dica importante. Quando vocês forem apresentar CTC junto ao INSS, eu já vi isso, tá?
Eu não sei o que acontece. Teve um caso nosso que o profissional ele apresentou só a primeira parte da CTC porque ele achava que era só a primeira parte. Não. Para períodos posterior a julho de 94, tem que apresentar a relação de salário. O INSS vai colocar a relação de salário, tá? Então é importante apresentar a CTC inteira, completa. Outra coisa, se você olhar geralmente atrás da CTC, quando é professor ou outro tipo, geralmente professor tem lá dias que faltou ou ficou de licença, o INSS ele precisa se basear naquilo para poder incluir. Um detalhe também que as pessoas não, assim, a maioria sabe, mas tem pessoas que desconhecem. Não é vantajoso levar período de CTC concomitante com o RGPS. Não soma as contribuições. O que é concomitante, o INSS exclui. Ele considera só o do RGPS. O do RPPS ele exclui. Mesmo que as contribuições do RPPS forem maiores, o INSS vai considerar a do RGPS. Então, às vezes a pessoa fala assim, vou levar CTC e o período já é concomitante. Ele acha que vai somar. Não soma, tá? Outro detalhe que a gente fala, porque as pessoas falam, não, mas faz o cálculo já somando as duas contribuições. Tanto do RGPS como do RPPS. Tá? Exatamente. E o que eu estava falando mesmo? Inclusive CTC é importante para poder fazer... Tá, então, aí, como eu tinha solicitado, o INSS tinha aberto a exigência em outubro, e desde outubro, cobrando a SPPrev, só que a SPPrev, nossa, tá assim, muito difícil você solicitar algum documento, né, para ela. Antes já era ruim, depois que começou a pandemia... Piorou. É pior ainda. Desde semana retrasada eu estou tentando consultar uma pensão por morte, um pedido, ninguém atende, ninguém sabe nada. Então, assim, às vezes você fica 40 minutos lá esperando e nada. E aí, quase 3 meses depois, não apresentou, pedi dilação duas vezes. Aí o INSS foi lá e indeferiu por causa dessa falta dessa relação. Mas ainda está no prazo de fazer o recurso. Muitos servidores ainda estão em home office, né? Então tá complicado. Tá. Mas se você pegar, faça o recurso, mas se for apresentado, se você conseguir ter em mãos os documentos necessários, junta de novo nova revisão. Provavelmente a revisão vai ser analisada primeiro que o recurso. Do jeito que está demorando, é isso daí mesmo. Tá. Então é assim, a ideia do tema de hoje era falar, indicar vocês, dar uma dica a todo mundo que mexe com previdência, né, nessa área, que é uma área tão complexa, eu acho, a importância de sempre fazer o cálculo, porque você sabendo o cálculo, você vai ver que no final vai te facilitar muito. Você já sabe, falar, se deu pouca diferença, você até entende, mas se deu muita diferença, você fala, não, está errado. Ou eu estou errado, ou o INSS está errado. Então, assim, todo benefício que a gente faz aqui, a primeira coisa, até eles acham muito engraçado, que eu sempre falo para eles, saiba o valor da RMI, né? Porque é a melhor forma que você tem para saber do benefício. Porque às vezes às vezes eu falo assim, vocês estão brigando por tanta coisa, estão pedindo tanta documentação que não vai interferir em nada. É salário mínimo, né? Eu falo assim, a gente está perdendo tempo e deixando de analisar outro processo, sendo que vai ser salário mínimo. Então, às vezes, assim, saber fazer a contagem de tempo, saber fazer o cálculo de benefício é muito importante, porque às vezes você está pedindo um monte de coisa, você quer ganhar um monte de tempo, você acha que as pessoas entendem assim, quanto maior o tempo de contribuição, maior o valor do benefício. Nem sempre é assim. Nem sempre assim. Depende das suas contribuições. E a vantagem também de apresentar o cálculo de tempo, a RMI certinho, porque é muito mais fácil você deixar o INSS contestar os teus números, os nossos números, do que a gente ter que contestar e convencê-los, né, a aceitar, né? Exatamente. Muito obrigado, Daiane, por ter vindo hoje para falar Obrigada desse assunto, que a Daiane milita na área, ela sabe. E a ideia é fazer agora uns podcasts mais curtos, né, com umas dicas mais específicas para a gente sempre poder ajudar as pessoas que estão ouvindo o podcast. E espero aí vocês no próximo podcast. Valeu. Valeu.